né? Tudo que vocês falaram hoje aqui é de extrema importância, tá? E eu quero nos envolver em bons hábitos, tá? E tem coisas que a gente faz, às vezes, até mesmo sem querer, porque nós estamos ainda ligados a velhos hábitos, às velhas situações e quando vê sem pensar, a gente acaba declarando, né, ou verbalizando, ou se posicionando com coisas válidas, mas como o Paulo falou aí, né, tem coisas que não é para o Ronaldo, mas é para o Paulo, né? Tem coisas também que não é para o Paulo, é para o Ronaldo. Então, o que acontece? Mas tem coisas que é para o corpo de Cristo Jesus. Mas olha bem, tem coisas que são para o corpo de Cristo Jesus. Tá? Isso diz respeito a todos nós. Tá? Agora, isso não diz respeito aos judeus, por exemplo. Diz respeito aos que estão ligados ao corpo de Cristo Jesus, ao corpo multimembrado de Cristo Jesus. E tem horas que a gente mistura, né? Né? E a gente inverte algumas ordens, né? E são bons hábitos, ok? Mas são bons hábitos que não são para nós, né? Eu vou tentar aqui que eu falo às vezes, né? E o Deus Altíssimo, né? Outras vezes eu falo de ave, né? O Senhor, né? E tudo. E isso não me diz respeito neste momento, tá? O Deus Altíssimo vai me dizer respeito. Agora, hoje, o que me diz respeito? Eu sou co-participante, junto com vocês, do quê? Da igreja de Yahvé, das ideias judaicas, ou das ideias judaicos cristãs, né, que é o evangelho da circuncisão, que nós já vimos também, nós já estudamos, ou nós estamos aqui vivendo o corpo de Cristo multimembrado? Então, é uma pergunta que eu tenho feito para mim, porque isso eu tenho que começar a definir dentro de mim quais são os bons hábitos para aqueles que estão em Cristo Jesus. E deixar bons hábitos que hoje não me diz mais respeito, tá? E ainda crer por outros bons hábitos que virão. Né? Eu vou citar um pequeno exemplo aqui, que é pequeno, que é um versículo pequenininho, mas é extremamente eficaz, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem Gálatas 3. Esse capítulo aqui de Gálatas 3 é muito, muito forte, né? Ele fala acerca da lei, que não nos diz respeito mais, né, que é a lei mosaica, ou a lei judaica, e como também fala que a lei nos serviu de aio, né, para nos levar para onde? Para nos conduzir a Cristo, né? Gálatas 3, 24, né? De maneira que a lei nos serviu de aio, né, ou de ama, ou de serva, né, do meu Senhor, para me levar ao meu Senhor. Só que o meu Senhor, né, Yahvé, não é meu Senhor. Meu Senhor Jesus também não é meu Senhor. E aqueles que estão aí, que nunca me escutaram, por favor, mantenham o seu coração em Cristo Jesus, tá? Porque Jesus não é o meu Salvador, entende? Embora isso choca a gente falar. Mas são velhos hábitos que nós temos que chegar e colocar o novo hábito, né? Como nós já vimos, né? A salvação de ave não é para mim. A salvação de ave é para os judeus, né? Então Jesus se manifestou como Jesus Cristo para os judeus. E ele foi muito criterioso, né? Eu sei que eu estou repetindo aqui, me permitam repetir,
Porque de vez em quando a gente se torna, de novo, um pouco divergente daquilo que é o caminho, a verdade e a vida, tá? Porque, de novo, a gente lança algumas âncoras lá em Jesus, ou ainda as âncoras mais profundas ainda, mais longe ainda, que é as âncoras do Antigo Testamento, ou da lei mosaica, percebe? E nós nos esquecemos de lançar a âncora em Cristo Jesus, que é onde estará realmente aquilo que está proposto nele para nós, que pela fé estamos sendo coparticipantes da natureza de Cristo Jesus. Tá? Nós já vimos que ele nasceu Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, né? Como a salvação de Yahvé para os judeus. Nós já vimos que ele exercitou seu ministério como Jesus Cristo, a salvação de Yahvé para os judeus. Foi extremamente eficaz porque ele nunca ministrou para gentios, ele ministrava para judeus, né? Porque tinha que se cumprir, né, o que estava escrito. Veio para o que eram seus e os seus não o recebeu. Não recebeu. Então, o que significa isso? Né? Aquele contrato, de alguma forma, tinha que ser abolido. Tinha que ser, como é que fala? Quebrado. E não poderia ser jamais quebrado por Yahvé ou por Jesus Cristo. Tá? E ele foi quebrado pelos judeus, porque foram os judeus que condenaram, né, a crucificação de Jesus Cristo. Agora, nós já sabemos que nós, gentios que somos, né, fomos agraciados com a maior revelação desses tempos atuais. Qual é a revelação desses tempos atuais? Né? Que foi revelada para os gentios. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Jesus Cristo em nós, é Cristo Jesus em nós. Né? Nós já vimos que a ordem dos tratores altera o viaduto. Né? Nós já percebemos claramente essa situação. E se isso ainda não é claro para você, minha irmã, meu irmão, ore, porque o Espírito de Cristo, como está escrito, irá nos levar ao reconhecimento ou ao conhecimento de toda a verdade. Né? Se você vai conhecer a verdade vai te libertar. E se a verdade te libertou, verdadeiramente você é livre em Cristo Jesus. Então, esse processo de libertação, né, das coisas que ficaram para trás, ou que ficarão para trás, se você ainda não tem essa convicção do que eu estou falando aqui, tá? Tem que acontecer. E o Espírito de Cristo Jesus em você vai te levar ao conhecimento dessa verdade. Ele vai ser o avalista de toda essa situação, né? Ele vai ser a chancela. Olha, você, minha irmã, você, meu irmão, que está realmente em busca de algo para este momento, para o hoje que você faz, né, que você vive, né? O hoje de divino é nada mais, nada menos do que sermos a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Somos os canais de Cristo sobre a face da terra. Nós não somos os canais de Yahvé sobre a face da terra. Os canais de Yahvé sobre a face da terra chamam-se judeus. Judeus são os canais de Yahvé sobre a face da terra. Entendeu? Então, esse é um ministério que você, minha irmã, meu irmão, não devem desejar. Ser canal de Yahvé. Que não é dado para você isso. Tá? Eu estou falando isso de novo para um reforço. Nós temos que reforçar essa situação. Porque hora mais, hora menos, eu também estou orando lá. Né? A bênção do Senhor, a bênção do Senhor Jesus, a bênção do Senhor Yahvé, entendeu? E eu me esqueço que esse contexto não mais me pertence. O que acontece? De novo, o Salvador dos judeus, ele não veio para te salvar. O Salvador dos judeus chama-se Jesus Cristo. Ele é o Salvador dos judeus, porque ele é a salvação de Yahvé. E Yahvé não é o teu Deus. Essa manifestação divina
não te pertence. Ela é específica para um único povo sobre a face da terra. Esse povo se chama judeus ou israelitas, tá? Então, esse latifúndio não nos pertence. Nós já vimos várias vezes, né, que eu falei, né, da minha herança, que eu deveria receber do irmão Paulo e do irmão Pedro, né, do seu Cícero e da dona Ivonise. Né? Até hoje, nenhum dos dois me entregou a minha parte da minha herança. Rapaz. Prado, né? Mas os caras não me pagam, entendeu? Não me dão. Então tem que ficar claro para o Ronaldo que eu não faço parte da herança do seu Cícero e da dona Ivonise. É um contrato que eles tiveram entre si, em amor, que gerou esses bichos feios, né? Que é o Pedro, o Paulo, Luiz Antônio, e as meninas bonitas, né? Que são as irmãs deles. Tá? Agora, o que acontece? Foi dado para esses filhos e filhas da dona Ivonise e de seu Cícero. E eu não tenho nada a ver com isso. Não me pertence. É uma lei que foi dada e é uma herança que foi dada exclusivamente para os filhos do seu Cícero e da dona Ivonise. Está lembrada disso, irmã Lourdinha? Estou. Então, menina, fica... Eles não dão nem um tostão. Hein? Diga no que ele misturou. Diga no que ele O que nós podemos fazer é somente o seguinte. É a sua vida é querer receber sem ter direito, e eles não lhe dão. Pois é. Então, a única coisa que nós podemos fazer é que nem vocês fizeram, agradecendo, né? E eu também faço publicamente aqui o meu agradecimento, né? Ao Pedro, ao Paulo, ao Luiz Antônio, às meninas de cada um deles também, Ribanda, Rejane, né? A Sandra, né? A Fátima, o marido dela, que eu esqueci o nome, me desculpem. A Shirley também, né? Como é que ele chama lá, que está junto com a gente lá, o Araújo, com a sua. Com a Fátima, né? Com a Fátima, perdão, como é que chama a menina do Araújo? A irmã de vocês? Simone. Simone, Fátima, Walter, Shirley e Mauro. Pronto. Casais. Então, a única coisa que eu posso agradecer é o seguinte: a bênção que vocês me abençoaram, Paulo. Pedro, Luiz Antônio, entendeu? É a única coisa que eu posso fazer, porque isso também é uma herança do seu Cícero e da dona Ivonise, entendeu? E nessa parte, os nossos irmãos aí da família Azevedo dos Santos, não é isso, Paulo? Tá? Nos abençoaram, nos agraciaram, nos fizeram coparticipantes dessa herança espiritual, entendeu? Nisso vocês foram pródigos com a gente. Vocês gastaram energia com a gente. E nós somos muito gratos. Mas é somente nessa situação em que os judeus também nos têm abençoado. Os maiores, quantitativamente falando, tá? Prêmios Nobel do mundo da medicina são judeus. E eles nos agraciaram com várias curas, com várias situações. Entendeu? E por que é isso? Porque eles são realmente uma ligação muito forte com Yahvé. Mas esse latifúndio, esse ministério, não te pertence, minha irmã, a não ser que você se declare judia, ou judeu, ou israelita, ou israelense, se você quiser. Se você tem essa convicção, amém. Mas mesmo para você que se diz judeu, ou israelita, ou israelense, ainda não tem a revelação de Cristo Jesus. E você tem que ter essa revelação de Cristo Jesus, porque ele não mais vai se manifestar como Jesus Cristo. Não tem mais. Esse Jesus Cristo morreu. Ele não ressuscitou como Jesus Cristo. Ele ressuscitou como Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? Agora, não mais a salvação de Yahvé para os israelitas. Agora é a salvação de El Elyon para todas as nações. E aí que você foi incluído, minha irmã,
meu irmão, tá? E é nesse momento que as coisas se fazem extremamente miraculosas e extremamente revigorantes para nós. Porque o mistério que estava oculto para os judeus foi revelado para os gentios. Qual o mistério? Cristo em vós, a esperança de glória. Entendeu? Foi dado a você, gentil, homem e mulher, gentil. Foi dado a você essa revelação. Percebe? Então eu não preciso mais da herança dos israelitas. Eu não preciso mais da herança do seu Cícero e da dona Ivonise, né, no que tange a pertencer à família Azevedo dos Santos. Eu não pertenço à família Azevedo dos Santos, entendeu? Agora, eu pertenço aos meus irmãos que estão ligados ao corpo de Cristo multimembrado, que também pertencem à família Azevedo dos Santos. Tá? Aí, nessa situação, aí sim, eu tenho, porque é isso que tem a família Azevedo dos Santos nos abençoado. E nós somos gratos por essa bênção, porque isso vem de Cristo Jesus, através dessa família abençoada e abençoadora, o que é mais importante ainda. Essa família é abençoadora, tem abençoado, né, várias outras pessoas, componentes do corpo de Cristo multimembrado. E isso não é para adorarmos essa família, não. É somente um reconhecimento. Nós somos gratos por vocês. Família Azevedo Santos. Tá bom? Mas antes de sermos gratos a vocês, nós somos gratos por Cristo Jesus, que escolheu essa família cheia de mulinha bacana para zurrar bênção em nossas vidas. Entendeu? Deus preparou essas mulas aí, porque não tem mérito algum. Não tem honra, assim, só tem a honra. Tem mérito. Tem galardão. Mas, mais do que tudo, a bênção passou por vocês. Família abençoadora Azevedo Santos. E se chegou até nós. Mas veio de Cristo Jesus. Não veio do Senhor Yahvé para nós, através de vocês. Veio de Cristo Jesus através de vocês. Então, eu quero recapitular com vocês alguns detalhes aqui. São várias reuniões nossas que nós falamos a respeito disso. E eu confesso, eu achei que fosse ser mais rápido, e não foi rápido. Nós tivemos que trabalhar bem em nós, para nós percebermos que existia uma lógica divina no que tinha sido falado em várias reuniões nossas. Vocês confirmam que houve uma certa luta, uma certa resistência, mas hoje estamos em paz? Hoje existe um alinhamento mental com relação a isso? Sim, Ronaldo, sim. Então, glórias a Cristo Jesus, percebe? Agora, já chegando aí. Oi? Estou já chegando aí. A senhora só se esqueceu, irmã Lourdinha. O problema da senhora não é acreditar ou não. O problema da senhora é que só está esquecendo. É se lembrar, né? Então, só tem que lembrar, entendeu? Por isso, de vez em quando, eu tenho que dar um chacoalhão na senhora. Né? Para poder o tico e teco lá da cabeça fazer uma sinapse e começar a funcionar de novo. Agora, não é só a senhora que precisa disso também não, tá? Para a senhora ter uma ideia, eu tenho 3 secretárias executivas dentro da minha empresa para poder lembrar-me de coisas, percebe? Agora, só tem uma coisa que eu não consigo me esquecer, e eu tenho um prazer tremendo, é a palavra de Cristo Jesus. Rapaz, eu estou sempre lembrando, está sempre vindo vivinho na minha mente, sabe por causa de quê? Eu tenho um secretário executivo dentro do meu coração, dentro da minha mente, chama-se Espírito de Cristo Jesus em Ronaldo, entendeu? Então eu começo a falar, tem coisas que eu não preparei, não começo a falar e eu sou relembrado desses detalhes, tá bom, irmã Nordinha? Então não estou ofendendo a senhora não, eu só estou expondo o que é que está acontecendo na sua cabeça, que também está acontecendo na minha e talvez em outros irmãos e irmãs aqui do nosso meio, tá bom? Então, é esquecimento momentâneo, tá? Lembrem-se, o Espírito de Cristo está sobre você e te ungiu para que você realmente se aperceba
do trabalho da semelhança que Ele mesmo está gerando em cada um de nós. Não existe dúvida em nossos corações. Nós estamos sendo preparados, né? E como Davi falou, quando eu acordar, eu me alegrarei com a tua semelhança. Entendeu? Significa o quê? Ele percebeu que ele estava amortecido. Nós também, se vocês olharem bem, nós também estávamos amortecidos. E ele nos vivificou, caramba. Entendeu? Nós estamos vivos para Cristo Jesus. Tá certo? Por isso que nós podemos nos alegrar, porque o exercício da sua semelhança acontece em nossas vidas. Está acontecendo. Entendeu? Então, quando você for orar, por favor, exercite o que está proposto para você, minha irmã, meu irmão. Você tem que falar em Cristo Jesus, porque você está inserido em Cristo Jesus. Então, não fale mais Senhor, não fale mais Iave, não fale mais El Shaddai, não fale mais El Elyon por enquanto, tá bom? Por quê? Eu vou defender já essa tese do El Elyon, tá? De El Elyon. Mas, por enquanto, o que você tem nas suas mãos como herança é ser coparticipante da natureza de Cristo Jesus. Como está escrito lá, vou relembrá-los. Cristo em vós, a esperança de glória. Entendeu? E se Cristo está em você, então você é nova criatura. Então nós somos novas criaturas, porque Cristo está em nós. Então é nesse caminho que nós temos que trilhar. E é nesse caminho que nós temos que exercitar a fé. Posso escutar um amém? Mesmo tímido? Opa, não foi tímido, não. Que bom. Continuando lá em Gálatas, tá? Vamos lá de novo. No verso 24, né? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E nós temos sido justificados por fé. Agora, tendo vindo a fé, já não mais permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, vou traduzir aqui melhor para você. Tendo vindo a fé em Cristo Jesus, não mais permanecemos subordinados à lei mosaica. O aio é a lei mosaica. Não mais nos subordinamos à manifestação de Ave. Não mais nos subordinamos à manifestação de Jesus Cristo. Por favor, não se choquem, porque eu tenho que insistir nisso em vocês, até que Cristo Jesus seja expressado em sua plenitude dentro de cada um de vocês. Eu vou bater de frente com qualquer um que falar que eu estou errado, porque eu tenho certeza que eu não estou. Entendeu? Como já falei para vocês, quiserem arrazoar com essa situação, venha preparado. Porque o Ronaldo também está preparado aqui. Agora, eu não quero gastar tempo com isso, mas se for necessário, amém, vamos gastar tempo com isso. Né? Para quem não sabe, arrazoar é mostrar a razão da vossa fé. A minha fé está em Cristo Jesus, entendeu? Eu estou tirando toda a minha energia que eu, por desconhecimento, que eu, por não saber, que eu, até mesmo por incredulidade às vezes, coloquei energia em Iave. Coloquei energia aos judeus, coloquei energia, né, nas pessoas que serviram a Iave. Tá? Eu tenho que recuperar essas energias, porque, de novo, não me pertence. Tá? E essa energia que eu dispensei para essas situações que não me pertencem, tem que voltar para mim. Porque eu era um homem que tinha 100 itens de energia, por exemplo. 100 de número 100, tá? 100. E quando eu fui gastando essa energia com outras coisas que não era Cristo Jesus. Eu depositei em Jesus Cristo. Eu depositei na salvação de Iave. Eu depositei em Iave. Eu depositei em Yeshua. Eu depositei em El Shaddai. Percebe? E hoje não adianta eu depositar em El Elyon. Nós não podemos gastar energia
tirando de foco o nosso foco. O meu alvo é Cristo Jesus. Percebe? E quando você estiver titubeando, de novo, você se relembre. O seu alvo é Cristo Jesus. Entendeu? Esse sim é o fluir da tua bênção em Cristo Jesus. Agora, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de quem? De Jesus? De Jesus Cristo? Ou de Cristo Jesus para os gentios? Tá? O caminho, a verdade e a vida para os judeus é Jesus Cristo. O caminho para a verdade e a vida até El Elyon é Cristo Jesus. Tá certo? Agora, para pertencimento ao corpo de Cristo Jesus, os judeus têm que ter a revelação de Jesus Cristo e adentrar posteriormente na revelação de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, eles mataram lá atrás. E nós junto com eles. Porque estava lá um bando de gentios falando junto com os judeus. Crucifica-o, crucifica-o. Tinha mais gentio do que judeu, inclusive, viu, gente? Porque a horda lá, né, era a horda dos como é que fala? Das pessoas que não tinham Deus nenhum no coração. Os judeus tinham Deus no coração. Qual Deus? Yahvé. Entendeu? Então eles não podiam estar ali crucificando uma pessoa. Então eles não estavam ali. Tinha uma horda de gentios ali crucificando Jesus Cristo. Percebe? E caramba, que amor tremendo. Porque nós, na inconsciência, nós fomos ali co-participantes com eles também, no sacrifício de Jesus Cristo. Tá certo? Mas está vindo agora uma nova situação, uma nova dispensação. Qual dispensação? Cristo em nós, a esperança de glorificação. Ele em nós está fazendo essa obra maravilhosa. E está fazendo essa obra maravilhosa. Ninguém tem dúvida, tá? Então vamos continuar aqui falando de Gálatas, tá? Mas tendo vindo a fé, já não pertencemos subordinados, não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, tá? Deus tem nome, tá? O Deus daqui, todos vós sois filhos de El Elyon. Agora, olha bem, mediante, ou seja, através de, mediante o quê? A fé em quem? Jesus Cristo? Ou Cristo Jesus que está escrito aqui? Hã? Perceberam a situação? Ou seja, você vai ser filho de El Elyon quando, através da fé em Cristo Jesus, você andar pelo caminho, pela verdade e pela vida que está em Cristo Jesus. E esse caminho, essa verdade, essa vida vai te levar a El Elyon. Por isso que eu falei para vocês, nós não podemos falar nada ainda em El Elyon, porque estamos tendo um trabalho de endeusamento. Onde? Em Cristo Jesus. Ele em nós a esperança de glorificação. Ele quem? Cristo Jesus. Não é El Elyon, é Cristo Jesus. Entendeu? Então nós não podemos quebrar o ritmo da nossa herança. Nós não podemos quebrar o vínculo da fé. Nós não podemos quebrar essa situação que nós temos falado aqui. Jesus Cristo não é nosso Salvador. Ele não veio para nos salvar e nem poderia. Seria uma quebra de um contrato que Yahvé fez com as pessoas. Naquele momento lá que eles saíram do Egito. Ali aquele povo foi escolhido especificamente para o seu quê? Luz para o mundo. Percebe? Para servir como aio para o mundo. Para nos conduzir aonde? Para Yahvé? Para Yeshua? Para Yahusha? Não. Para nos conduzir a Emanuel. Imanuú. O Deus conosco. O Deus de todas as nações. O caminho, a verdade e a vida que está nos levando a El Elyon. Tá certo? E continua aqui. Vamos lá.
Verso 26, vou recapitular de novo. Pois todos vós sois filhos de El Elion, através da fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Olha bem, não é de Jesus Cristo que você foi revestido, é de Cristo Jesus que você foi revestido, tá? Aí agora a maravilha do negócio, né? Ou seja, gente, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo? Não, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Ou seja, através do caminho da verdade da vida, que é Cristo Jesus, você torna-se judeus em Abraão. E se você está ligado em Abraão, você também é herdeiro da promessa. Essa promessa aqui, gente, foi feita 430 anos antes da lei mosaica. Percebe? Essa promessa, através de Cristo Jesus, nós também temos acesso a ela. Porque não foi promessa da lei, foi promessa da graça, dada a Abraão, 430 anos antes da lei mosaica. Percebe? Então você está em Abraão também. Por quê? Porque antes você se apercebeu que a tua fé em Cristo Jesus faz com que você, através de Cristo Jesus, tenha acesso ao coração de El Elion. E El Elion se manifestou lá para Abraão. Porque está escrito que Abraão será pai de muitas nações, tá? A bênção ou a revelação da esposa de Abraão é Sara, não é isso? Ou Sarai, né? Foi uma. A bênção de Abraão foi outra. A bênção para Sara é o seguinte: você vai ter um descendente, Isaac. Para Abraão, não. Você vai ter vários descendentes. Porque para ser pai de muitas nações, vai ter que ter vários descendentes. Percebe? Então, em Abraão, o mundo inteiro está contido dentro da promessa. Ok? Então, não é através de Sara que nós estamos tendo a bênção. Não é através de Isaac que nós estamos tendo a bênção. A bênção para nós é através de Abraão, o pai de todas as nações. 430 anos antes da lei, que é o que rege o mundo todinho religioso do nosso tempo. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Livrando-nos das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é o quê? Que é quem? Eu não vou falar. É quem? Cristo Jesus. Opa! Pelo menos, é o que eu precisava. Eu precisava só de mais um. Né? Então o Paulo falou: Paulo, me faça um com você, cara. Nós dois vamos entrar nesse trem. Entendeu? Os outros ninguém verbalizou, então eu tô que nem vaca para eles. Cristo Jesus. Aí, ó. Tem mais gente. Mas todos nós aqui sabemos que é em Cristo Jesus. Amém, amém. Olha bem, gente. Olha que coisa. E é isso que eu estou fazendo. Nós estamos verbalizando exatamente a palavra criativa de Cristo Jesus sobre a face da terra. Meu irmão, minha irmã, esse é o seu ministério, esse é o teu exercício de fé em Cristo Jesus, tá certo? Então esqueça, tá? Por favor, o Deus de Israel, esqueça, por favor, a salvação de Israel, esqueça, por favor. Isso vai te atrapalhar em algum momento da tua carreira que está proposta em quem, gente? Cristo Jesus, né? Isso vai te atrapalhar e não pode te atrapalhar. Por isso que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus.
Percebe? Cara, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de El Elyon, está te falando, usando uma mulinha para zurrar para vocês, com a voz meio afeminada hoje aqui, tá meio fininha, né? A minha voz, tá? Cristo em você faz a obra. Percebe? É Cristo Jesus em você fazendo a obra, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Elion, se não for através de Cristo Jesus.